Estamos no ar, mais um programa livre de Salvador, Bahia, direto da TV Itapuã. Hoje mais um programa muito interessante. Nós vamos conversar com ex-presidiários. Apresento para vocês Celso Bueno de Godoy, boa noite, obrigado. Benevides Benício, boa noite, obrigado. Com nome fictício, para não poder ser identificado, Manuel. Hoje as pessoas que estão aqui conosco dos colégios Cândido Portinari, Drummond, Mendel, 2 de Julho, Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia. Muito bem, vamos conversar com o Celso. Celso, você cumpriu quantos anos e em que penitenciárias você passou? Eu cumpri 7 anos de pena na penitenciária da Mata Escura em Salvador e também na casa de detenção do Carandiru em São Paulo. No Carandiru você ficou quanto tempo? Em torno de 2 anos e meio. Quando você faz uma comparação das penitenciárias, eu acho que, quer dizer, hoje nós estamos conversando aqui na Bahia, mas eu acho que precisa ficar claro que a conversa que nós temos aqui, ela é um exemplo do que acontece, eu acho, no setor penitenciário brasileiro, não é, Celso? Você que vivenciou tanto em São Paulo quanto na Bahia, talvez pudesse dizer se isso é verdade ou não. Sem dúvida. Muito embora exista a diferença entre prisão e prisão, mas o sistema é praticamente o mesmo. Ok. Benevides, você quanto tempo cumpriu pena e em que locais? Boa noite. Eu cumpri 7 anos de prisão entre a penitenciária Lemos Brito e o complexo policial de Guanambi. Ô Manuel, boa noite. Obrigado pela presença. Você cumpriu pena aonde? Eu estive internado no manicômio judiciário 5 anos. 5 anos você ficou no manicômio judiciário. Isso foi uma estratégia sua para não ficar no presídio, ou na verdade o manicômio ele é muito pior do que o presídio? Ele é pior que o presídio porque a maioria das pessoas que vai lá tem um determinado tempo de saúde, então a pessoa está bom de saúde e às vezes o pessoal da família às vezes muda daquela cidade, então não dá o endereço para a pessoa que está internada. Então a pessoa está liberado de saúde, mas o problema é que tem que voltar de novo. Ok. Quanto tempo você ficou lá mesmo? Desculpe, não. 5 anos. 5 anos. Ok. Vamos lá começar as perguntas a partir de agora, aqui no Programa Livre. Primeira pergunta, garoto. Com licença, que eu preciso chegar até lá. Muito obrigado. Passando. Fala. O Celso, nós sabemos que o sistema penitenciário brasileiro é bastante deficiente, certo? No qual acho que menos de 20% dos presidiários são regenerados. Gostaria de saber dele o que o levou, ou se tiveram as pessoas que o incentivou assim, hoje se tornar um cidadão de bem, uma pessoa hoje regenerada. Ok. Realmente a reeducação dentro do presídio não é tão fácil como dizem. No meu caso, em especial, como tem sido o caso de algumas pessoas, eu consegui a minha reintegração, eu consegui a minha reeducação, a minha ressocialização através do encontro pessoal com Jesus. Creio que tive um encontro pessoal com Jesus e isso mudou a minha vida. Fala, garoto. Pro Benevides, se ele teve dificuldade de encontrar emprego quando saiu do presídio, alguma coisa assim. Ok. Eu não passei tanta essa dificuldade porque já saí de lá com o serviço certo para trabalhar na rua. Ok. Ô Celso, eu queria que você falasse um pouco, você participou de rebeliões? Sim, inclusive eu já fui um dos líderes em uma rebelião na própria penitenciária, no ano de 1988. Aonde isso? A penitenciária em Salvador. Em Salvador. Uma greve de fome, onde eu era um dos líderes. E o que é que faz com que uma determinada pessoa se torne líder de uma rebelião? A cultura, talvez a questão da liderança mesmo, né? Que isso é nata de cada um. Eu creio que eu sempre fui líder. Inclusive nessa situação, muito embora diversa, também eu fui um líder. Ok. Deixa eu ver, tem mais perguntas, garoto? Fala. Pra quem é? É pro rapaz de azul ali, certo? Celso.
A gente vê em filmes assim que ocorre dentro dos presídios tráfico de drogas, sexo, aquela podridão toda, entendeu? Eu queria saber se tem algum caso de um amigo seu que já morreu assassinado por causa de tráfico de drogas dentro do presídio. Já. Presenciei muitas mortes dentro do presídio, não só por tráfico de drogas, como por outros motivos também. Mas agora eu quero dizer que o filme, muitas vezes, ele exagera um pouquinho da realidade lá de dentro, né? Mas tem muito a ver também. E você, Benevides, você viu também? Vi, inclusive um colega de cela meu foi assassinado na porta da minha cela. Por quê? Por ter entrado na cela de um amigo dele e usado a vazia em que ele comia, somente por isso. Só por isso? Só por isso. E você, Manuel, você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Não, eu vi as pessoas suicidar lá por outro motivo, não que problema de droga. Ok. Quem tinha perguntas aqui? Estou chegando. Fala, garoto. Boa noite. Você não acha um absurdo o governo gastar 4 salários mínimos por cada preso e um pai de família aqui do lado de fora assalariado ganhar um salário? Não, eu não acho um absurdo. Eu acho apenas que poderia ser melhor direcionada essa verba. Porque você tem que levar em consideração que um preso é um ser humano como um pai de família que está do lado de fora. E o que é um absurdo é um trabalhador ganhar 4 salários mínimos. Esse é o maior absurdo. Não o fato de se gastar 4 salários mínimos na tentativa de regeneração, né? Diga. Vocês também têm que entender que é por isso que leva a marginalização. Por quê? Passa uma televisão, certo? Um preso, o governo destaca bem, o governo gasta por preso 4 salários. Um assalariado que fica em casa, certo? Trabalhando, fica 8 horas, 12 horas por dia trabalhando, aí chega em casa cansado, vê uma reportagem dessa. Daí ele quer ir para a prisão. Fala, garoto. É pro rapaz ali do que tá do lado de Celso. Eu queria saber como é que é o relacionamento entre os presidiários, se assim, amizade entre eles ou então há uma rivalidade, né, entre vocês. Isso aí depende da sua convivência, né, entre um e outro. Do contrário, não há. E há também vejo pessoas que moram na mesma cela fazer motinho para matar o seu próprio colega. Rivalidade guardada através de qualquer problema que surge na cela ou no relacionamento dia a dia ali do presídio, eles guardam sempre aquela rivalidade. Ô Manuel, 2 perguntas. Existem pessoas saudáveis que estão no manicômio? E segundo, você sente que no manicômio as pessoas se recuperam na saúde mental? Lá existe muitas pessoas recuperáveis. Mas daí elas cumprem a pena e são soltas ou elas continuam lá? Às vezes elas continuam lá porque, como eu já disse, tem muitos que chegam à sua saúde, a pessoa é liberada, mas aí quando a direção manda daquele hospital de custódia e tratamento, que hoje é manicômio judiciário, então manda o interno para lá, o paciente para lá, para os familiares dele, às vezes, muitas vezes dele não está lá os familiares. Então, o pessoal sempre fala lá que não pode também deixar o pessoal lá na rua, esse paciente. Okay. Então, volta para o manicômio de novo. Mas tem gente que é saudável, mas que é condenada ao manicômio? Não, a maioria das pessoas lá são saudáveis, né? São saudáveis? São. E por que estão lá? Porque muitos, os familiares também não ligam, às vezes deixa a pessoa lá. Ok. Para o Celso a pergunta. Eu queria saber se é verdade que nos presídios os presidiários ficam de roupa íntima para que não ocorra suicídio, enforcamento com as próprias roupas.
Não, no presídio não. O presídio é como se fosse um mundo comum aqui fora. Agora, em algumas delegacias, por motivo de prevenção, realmente os presos ficam só com roupas íntimas para que não haja não somente a tentativa de suicídio, como tentativa de fuga também, coisas dessa natureza. Mas no presídio é como se fosse um mundo aqui fora, em outra dimensão. Ô Celso, em vários presídios existe a visita íntima, ou seja, o presidiário ele tem a possibilidade, uma vez por semana, de receber a esposa ou a namorada. Daí ela sobe na cela, se cobre a cela com um lençol e existe um relacionamento sexual. Nos lugares onde isso foi adotado, diminuiu assim sensivelmente o número de violência sexual de preso contra preso. Você vivenciou presídios onde existia a visita íntima? No caso da casa de detenção eu sei que existe. Mas também vivenciou presídios onde não existe isso? E o que acontece onde não existe isso? Sim, eu estive preso na detenção em São Paulo a primeira vez em 1980. Nessa época não existia. Então existia de fato essa questão do estupro. Os mais fracos eram abusados sexualmente pelos mais fortes, aquele que demonstrava fraqueza na chegada. Mas depois que houve a questão da visita íntima, e eu convivi também, inclusive eu casei dentro da penitenciária, né? E a minha primeira filha nasceu, eu era preso ainda. E não existe mais isso, a não ser assim por um caso de, por exemplo, um estuprador. Às vezes, quando é colocado no convívio de uma forma inadequada, ele muitas vezes é abusado sexualmente. Ô Manuel, e como é a questão sexual no manicômio? Lá não existe. Não existe a visita íntima? Ou não existe o abuso sexual? Não, lá não tem encontro íntimo. Íntimo com mulher? Não. E daí existe abuso sexual às vezes? Não, não existe. Não existe também? Se existe, às vezes é com o homossexualismo, que às vezes entra lá com o homossexualismo, doente mental, e aí as pessoas, às vezes, levam para um certo local escondido lá, onde quase não tem segurança, na área no fundo, no lado, ou melhor, lá no banheiro externo, e aí... Tá ok, entendi. Para ele dar um tempo, volta. Já. Seguindo aqui pelo SBT, Programa Livre, direto de Salvador, falando hoje sobre ex-presidiários. Queria agradecer o Bahia Otton Palace Hotel, onde nós estamos hospedados, nós do Programa Livre, a produção inteira, em Ondina. Somos super bem recebidos aqui em Salvador, não só pelo hotel, com todas as pessoas aqui maravilhosas de Salvador. Garota, fala. Queria saber para os três, qual o tipo de crime que eles cometeram que os levaram à condenação? Olha, eu fui, do ponto de vista da marginalidade, eu fiz de tudo um pouco. Eu fui ladrão, eu fui traficante e tive problemas também com homicídio. Com homicídio. Eu participei de um sequestro. Você participou de um sequestro? De um sequestro, sim. E você, Manuel? Eu, com a minha doença mental, eu fui acusado de ter feito um homicídio. Um homicídio. Agora, ô Celso, deixa eu ver se eu estou correto. As lideranças nos presídios, as pessoas ficam achando que são pessoas que cometeram assassinatos ou tal. E me parece que, na verdade, são os ladrões. As pessoas que roubam é que se tornam os líderes. Eu queria saber se é porque eles vão e voltam tanto, né? Ou porque tem uma outra característica. Olha, na realidade é isso mesmo. O ladrão, ele é considerado o líder dentro do presídio, até mesmo por uma questão de malandragem. Nem todos os que cometem homicídio são marginais, pelo menos até chegar lá. Certo. Então, nas prisões eles são considerados como otários, em alguns casos, na maioria dos casos. Mas a questão é essa, porque o ladrão em si, ele é marginal, ele vive naquele meio, ele entra e sai, como você disse, e ele, potencialmente falando, é muito mais malandro do que o homicida. Fala, garoto. Ei, eu gostaria de saber qual foi o motivo que levou os três a realizarem tais atos.
Não existe motivo sequer que possa justificar determinados tipos de violência que chegam a levar um homem à prisão, mas principalmente é a falta de conhecimento de Deus, é a falta de um bom relacionamento com a família e com a sociedade. Eu acho que são os fatores predominantes nessa questão. Acho que você quer acrescentar, Benedito? Não, pode deixar. Então vamos. Garoto, fala. Eu gostaria de saber o seguinte: a imagem que eles estão me passando, que foram pessoas que conseguiram se reintegrar à sociedade, mas a imagem que se tem das penitenciárias é que as pessoas não conseguem se reintegrar à sociedade, muito pelo contrário. Chega lá, as pessoas aprendem a